É um prazer muito grande nosso, da Casa de Oração em Carangola, também dos irmãos de Vitória, na Anchieta 2, na pessoa do nosso irmão Oséias Maurício, né? Por estar aqui. Atender o nosso convite, para nós é um prazer muito grande. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus por tudo que vai estar acontecendo aqui. O seu microfone vai continuar fechado, tá bom? E vai ficar apenas o meu aberto, para não haver interferência alguma. Tá joia? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Eu vou fechar os microfones agora, aí você abre o seu, tá? Tá bom. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por nos permitir mais esse momento especial na sua presença. Estamos reunidos com uma finalidade única em nosso coração, que é de louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por bênçãos concedidas a nós. Entendemos, Pai, que nada acontece se o Senhor não estiver permitindo, se o Senhor não estiver presente e sabendo de todas as coisas. E é por isso que nós, sentindo-nos devedores ao Senhor, por tantas bênçãos concedidas, é que temos desejado nos reunir com essa finalidade tão preciosa e importante de agradecimento por bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Pai bondoso, nós colocamos o sinal da internet nas tuas mãos. Nós necessitamos, Pai querido, desse sinal nesta noite. Todos nós, embora distantes uns dos outros, possamos ter o sinal, a audição e o vídeo muito perfeito para assimilarmos tudo que vai estar acontecendo e para também, com o nosso coração, estar agradecendo ao Senhor junto dos demais. Colocamos tudo, Senhor, que vai estar acontecendo nas tuas mãos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Aqueles que chegaram agora, nós já demos as boas-vindas aos nossos irmãos e já falamos com o nosso Deus. Agora eu vou pedir, se você está com a sua Bíblia na mão, abra a sua Bíblia no Salmo de número 29. 29. Eu vou usar a versão NVI, tá bom? Lá diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Ó Deus da glória, troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desce as florestas. E no seu templo todos clamam glória.
O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém. Motivo do nosso encontro hoje, começando hoje, né? Estamos iniciando hoje, sexta-feira, é uma série de reuniões em agradecimento ao nosso Deus por 15 anos de formatura do nosso irmão Oséias. Esse é um desejo dele, formatura em Física, licenciatura pela Universidade do Espírito Santo. Também 5 anos do projeto MEDIC, que é o reforço escolar voluntário da missão Educar, Cuidar. Não é? Realmente são grandes as bênçãos concedidas a nós, especialmente ao nosso irmão Oséias, esse incansável servo seu, que nós conhecemos há alguns, posso dizer, meses, né? E estamos juntos há algum tempo, compartilhando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje ele tem tido nós como convidados dele para juntos agradecermos ao nosso Deus por esse ministério que ele tem lá na sua cidade, porque não no seu estado também, certamente ele atende algumas necessidades fora da sua cidade. Nós vamos ouvir, nesse momento, nós vamos dar liberdade ao nosso irmão Luciano Camargo para 2 hinos. Eu vou dar liberdade ao nosso irmão para se apresentar, tá bom? Para o nosso público presente. Ele está com liberdade. Você pode ligar o seu microfone. Ok, meu irmão Lúcio. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar revendo alguns irmãos, mas muito especialmente também conhecendo alguns. Troquei algumas palavras hoje com o Paulinho, né, e é um prazer muito grande, né, e um agradecimento todo especial ao nosso irmão Oséias, né, que por meio da orientação de Deus, deu-nos esse privilégio, né, e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade de poder estar participando, né, com esses irmãos, né, com cada um de vocês aí, né, dessa região que amamos, né, e que Deus tem usado tantos irmãos aí nesta localidade, nessa região, para levar o evangelho a essas pessoas, né? E eu sou o Luciano, estou aqui com a minha esposa Gláucia, meu filho Paulo, que é o mais novo, Davi, que não gosta de câmera, está ali escondido, né? E ele que está ajudando, vai ajudar aí na projeção. Então, se tiver alguma falha, os irmãos vão puxar a orelha dele aqui na hora que for projetar os slides da música que a gente vai cantar. Ele está fazendo careta aqui para mim, né? Mas, assim, é um prazer muito grande, né, e poder estar participando com os irmãos. A música que a gente vai cantar agora, né, nesse primeiro momento, é a música de número 217 do Hinos e Cânticos, que fala sobre o adorno, né, desta vida. E eu creio que para o nosso irmão Oséias, né, ter decidido fazer o curso que fez e hoje está usando, né, os seus conhecimentos para abençoar tantas vidas e assim glorificar o nome de Deus, não somente ele, mas qualquer outra pessoa que assim queira fazer. É necessário se adornar, né, com o amor, se adornar com aquilo que o nosso Senhor Jesus tanto nos ensinou, tanto nos deu exemplo,
e esta é uma noite de gratidão, né? Há muito tempo não faço parte, não participo de reunião de ações de graça. Era muito comum, né, quando eu ainda criança, tinha essa prática na igreja onde eu me congreguei, e a minha mãe até hoje ela faz isso. Ela já vai completar 80 anos ano que vem e já marcou o culto de ações de graça dela para ano que vem, pois esse é um desejo que ela sempre tem, né, que possa também haver em cada um de nós, com o amor que o nosso Deus colocou em nossos corações, sempre haver essa gratidão em nossos corações, um ato de fé, um dos maiores atos de fé que a gente pode demonstrar é a nossa gratidão ao nosso Deus e manifestando essa gratidão a todos, né? E eu creio que este é o desejo do nosso irmão Oséias, de nesta noite manifestar a gratidão dele a Deus, juntamente com cada um dos servos e servas de Deus que aqui está presente, né? Então vamos cantar esse cântico, Qual o Adorno desta Vida. A gente vai cantar um pouquinho, só um pouquinho parecido com o ritmo nordestino, tá certo, irmãos? Que afinal de contas eu digo que a gente já não é, a gente é da terra do NEM, né? A gente não é nem do Rio e nem do Nordeste, né? Mas a gente, por estar aqui há mais tempo, né? A gente acaba tendo um pouco, né, daquilo que a gente vive dentro de nós, né? Então a gente vai cantar o Qual Adorno, só um pouquinho parecido, porque eu não sou músico, né? Então eu não consigo deixar bem no ritmo mesmo, como os irmãos aqui na igreja, como eles tocam. Adorno desta vida é o amor, alegria concedida, meu amor,
Amém. Que realmente nós possamos a cada dia estar vivendo e mostrando este amor. E é isso que nós estamos, né, aqui. Amanhã, pela manhã, a gente vai estar falando um pouquinho do nosso trabalho aqui em Extremóis. E é isso já há 20 anos, procurando mostrar este amor, né, que Deus teve por nós, levando esse amor ao nosso vizinho. E isso a gente faz, em primeiro lugar, através das orações, né? E a música que a gente vai cantar agora, ela é uma oração em favor dos nordestinos, né? E tem como título Meu Nordeste, o coração do nordestino. E eu queria convocar todos a orarem a letra dessa música, clamar a Deus pela situação do Nordeste, para que Deus possa vir e transformar o coração, a vida do nordestino, não apenas a questão social, mas principalmente libertá-los da escravidão do pecado. Jesus liberta o coração do nordestino, momento vermelho que nasceu aqui. Jesus transforma quando a sua escola é mais Jesus liberta o coração do nordestino, momento vermelho que nasceu aqui. Jesus transforma quando a sua escola é mais
Amém. E temos que agradecer ao Senhor, porque esse Nordeste sofrido tem que dar oportunidade, né, de ouvir de um Deus que pode trazer felicidade eterna. E para isso ele usa os seus servos. A exemplo disso está aí o nosso irmão Luciano Camargo e sua família toda. Eles estão até meio que, como ele disse, divididos. Eu sou nordestino, eu sou carioca, eu sou uma mistura dos dois, né? Que coisa boa, né? Que joia. Muito bem. Eu, há alguns anos atrás, eu quase que consegui, e aí, viu, Luciano? Quase, mas não deu. Quase, não deu. O Luiz ainda estava aí no Nordeste. Muito bem. Muito obrigado, irmão, pelo seu início da sua participação conosco. Nós vamos dar liberdade agora ao nosso irmão Luiz Quintão, nosso irmão aqui de bem próximo, amigo nosso, companheiro de luta. Ele vai também ter a sua participação com 2 músicas. Paulinho Norato, por favor. Amém. Família abençoada, né? Os cabra da peste abençoada. Cabra da peste. Fica feliz em conhecer, né, mais uma família, né, do Senhor, que tem sido grandemente usada nas mãos do Senhor, né? Como ele falou que não é cantor, né, Lúcio? Eu também não sou cantor, mas Tá vendo aí? todos nós nascidos de novo, né, nós somos adoradores, né? Amém. E o cristão, ele gosta de cantar, né? Todo ser que tem fôlego louva o Senhor. Então, Oséias nos convidou e nós estamos assim, muito felizes, realmente, para celebrar o Senhor, juntamente com o nosso irmão, né, Oséias, que nós conhecemos aqui, né, no Zoom, na internet, e já faz parte da família, Oséias. A gente fica muito feliz. Eu gostaria de deixar um versículo para você, para todos os irmãos, mas é personalizado aí para o Oséias. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 58, bem conhecido, né? Portanto, meu amado irmão Oséias, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Deus continue te usando, te abençoando, meu irmão. Que Deus esteja realmente usando sua vida cada vez mais, né? E vamos adorar o Senhor, né? Apesar das lutas e provações que o nosso irmão às vezes passa na obra, né? Que não é fácil, né? Mas Deus tem, a recompensa vem do Senhor. Esse hino fala sobre gratidão por tudo que tens feito. Tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Agradeço, Tony, agradeço, Deus, Senhor. As mulheres
meu Senhor. Todos juntos te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós temos uma dívida, né? Que nós nunca vamos poder pagar, por mais que a gente faça, ainda é pouco. Fomos alcançados por esse amor, por essa graça, né? Que nos alcançou. Ele fez por nós de uma maneira assim completa, né? Não dependeu de nós, somente dele. Ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu falava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Dispara sobre a escala, as muralhas para encontrar. Dispara sobre a escala, as muralhas para encontrar. Dispara sobre as escalas, montanhas para encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa 99
Agradeço a oportunidade. Deus abençoe a vida do nosso irmão Zéias. Continue falando os nossos corações. Muito obrigado, nosso irmão Luiz Quintão, pela sua participação belíssima. Nós agradecemos. Nós recebemos algumas mensagens aqui, alguma manifestação por parte do nosso irmão Oséias, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor, grande é o Senhor, o Deus, ó Deus, da nossa salvação, né? Pois ele disse: Cristo me libertou há mais de 27 anos atrás. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, me libertou há 27 anos atrás. Te agradeço, Senhor, por tão grande amor. E é verdade, né? Quando o Senhor nos liberta, de fato, nós percebemos isso tão claramente. E desejamos mesmo estar preso a essa liberdade que um dia conquistamos no Senhor, né? Muito bem. Eu vou dar liberdade agora para o nosso irmão José Adriane. Está me ouvindo bem? Para ele estar falando com o nosso Deus no sentido de agradecer a Deus, tá bom, irmão? Pelos motivos da nossa reunião, que eu vou repetir agora. 15 anos de formatura do nosso irmão Oséias e 5 anos também do projeto MEDIC, tá? E aproveita, irmão, e esteja entregando o nosso irmão Luciano na presença de Deus, porque logo após ele vai estar com liberdade para trazer a palavra para cada um de nós. Ok. Ok. O irmão me dá liberdade para que eu deixe um versículo também. Na verdade, 3 versículos para o irmão Oséias. Para o irmão Oséias, numa noite tão especial como serão essas 3, né? Hoje a primeira delas. Eu deixo aqui, irmão, como encorajamento para você no seu ministério e para cada um de nós que estamos conectados. Provérbios 16. Provérbios 16, quando o Senhor fala ao nosso coração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E assim o Senhor continua falando. Que Deus seja contigo, irmão Oséias, em cada dia, no seu ministério, no projeto MEDIC, na sua vida, nesses 15 anos de formatura e por todos os anos que o Senhor te permitir, sempre compartilhar o que você aprendeu. Que seja realmente você e toda a sua casa instrumentos nas mãos do Senhor para a glória dele. Vamos orar, amados. Maravilhoso Deus e Pai, Deus de toda graça e bondade, através de Cristo Jesus, o único caminho que nós temos acesso à tua presença, nós chegamos diante do Senhor, com o desejo de te adorar, de te bendizer, de exaltar o teu santo nome, como Deus das nossas vidas, como Deus da nossa salvação. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E nós, Senhor, colocamos o culto desta noite como motivo de adoração a Ti, por tão grandes benefícios na vida do Teu servo, irmão Oséias, como de toda a sua família, como também, Senhor, extensivo a cada um daqueles irmãos que estão conectados nesta noite.
que todos, Senhor, realmente vivam para a glória do teu santo nome. Pai, te louvamos pelos 15 anos nos quais nós reunimos com ações de graças diante do Senhor, pela formatura do irmão Oséias. Certamente, ó Deus, foram 15 anos de muito trabalho, mas todos os dias tendo o suprimento que vem do Senhor, tendo o conforto, a força, o revigorar das energias que vem do Senhor. Podemos dizer com certeza na vida do irmão Oséias e de toda a família, que até aqui o Senhor tem ajudado. Nós não temos dúvida. Por isso o teu servo se alegra na tua presença, Senhor, de uma forma toda especial, compartilhando conosco da sua alegria, de bem dizer ao Senhor por todos esses anos que tu tem concedido a ele, envolvido, Senhor, no ministério. Também, Senhor, te damos graças pelos 5 anos do projeto MIEDC. Nós te louvamos e te bendizemos, porque um dia o Senhor colocou no coração do teu servo essa pequena semente que tem germinado e certamente com o auxílio do Senhor tem trazido muitos resultados. Nós sabemos que toda obra, a seara é do Senhor. Nós somos apenas trabalhadores do Senhor. Por isso, Pai, a honra e a glória não pertencem ao teu servo e família, mas toda a honra, toda a glória e toda a adoração é voltada a ti, Senhor Deus. O Deus que nos deu vida, que nos convidou para o ministério e que abençoa o nosso ministério dia após dia. Receba toda a adoração dessa noite através dos louvores, através das orações. E também, Deus, colocamos diante do Senhor todas as vidas aqui presentes, conectados nesta live. Quando certamente o Senhor vai trazer para nós uma palavra que é poderosa para salvar, para corrigir, para admoestar. Certamente, ó Deus, o Senhor vai falar conosco nesta noite, através do teu servo, nosso irmão Luciano Camargo. Esteja usando o teu servo como instrumento em tuas mãos para abençoar a tua igreja que aqui se reúne. Que seja, ó Pai, esse momento, diante da tua palavra, um momento precioso para as nossas vidas. Te entregamos tudo, ó Deus, com ações de graças, pois oramos com fé, através de Cristo Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmão Dulce, já posso fazer uso da palavra? Podemos. Tem liberdade, irmão. Ok. Quero mais uma vez manifestar a minha gratidão, né, a Deus e por essa oportunidade maravilhosa, né, onde não houve barreiras, né? Falava hoje com o nosso irmão Oséias o quanto eu almejei estar aí este final de semana, o quanto orei ao Senhor para poder estar presente, né? Mas aprove a Deus que fosse mesmo à distância, né? Mas eu creio que, de igual modo, o Senhor, né, há de nos abençoar tremendamente, né? E só justificando a ausência até de alguns irmãos, né, da igreja aqui de Extremóis, hoje tem um encontro de jovens, né? E aí alguns deles não puderam, né? Não puderam se fazer presentes, né? Pelo menos alguns, eu não sei de todos, né? Encontro online, né? Também, né? Então, eu quero iniciar, irmão, quando Oséias, né, falando de quando Oséias me chamou para estar falando, para estar trazendo a mensagem nesse ajuntamento. No primeiro momento, como eu disse, né, a nossa ideia era estar presencialmente, né? E quando ele falou comigo, aquele anseio, aquela vontade no coração de estar com os irmãos, né, foi acelerando a cada dia, né? Então, depois que veio toda essa pandemia, eu fiquei analisando, né, como vou falar, o que falar, como falar,
não era um costume, né? Não sei se o irmão Osés vai lembrar quando ele falou comigo, eu falei, irmão, nunca fiz isso, né? Nunca dei uma mensagem assim, mas, né? Nosso Deus, ele pode tudo, né? Então, até para começar as reuniões aqui em Extremoz, a gente meio que tentou assim driblar a situação para poder tentar fazer presencialmente, e fomos postergando até que vimos que não ia ter jeito, ia ter que ser online mesmo, né? E aqui estamos nós, né? Com o coração cheio de alegria, né? Com o propósito de ser bênção na vida dos irmãos, né? Na vida da igreja, e muito especialmente trazer ânimo ao nosso irmão Oséias, que durante esses 15 anos de formatura, de formado, em condições, né, técnica, científica, para poder abençoar outras vidas, né? Hoje está aqui reunido mais uma vez para agradecer ao Senhor, e também pelos 5 anos do projeto MIED, que o pouco que eu tenho podido acompanhar tem sido bênção na vida de outras pessoas, e o meu desejo, irmão Oséias, é que esse projeto não esteja sendo bênção só na vida daqueles alunos, aquelas pessoas que de imediato são impactadas, né? A exemplo disso, nós temos aqui, né, na cidade de Extremoz, no projeto que Deus tem nos dado para fazer, para desempenhar. Nós sabemos que quando a igreja se envolve, quando cada cristão se envolve num trabalho evangelístico, num trabalho de missões, é abençoado, né? É impactado. E isso, irmão Osés, eu quero deixar como uma palavra de incentivo desde já para o irmão, que não olhe para aquilo que está sendo feito, não somente o irmão, mas todos que nos ouvem nesta noite, não olhe para aquilo que está sendo feito como bênção só para quem está recebendo naquele momento, né? Porque nós não sabemos tudo que fazemos vem repercutir nas mansões celestiais, no reino eterno, né? E por isso a escolha do tema, né? Tenho compartilhado com alguns, compartilhei com nosso irmão Oséias. O tema principal, central da mensagem desses dias será faço parte de uma grande história, né? E eu creio que o nosso irmão Oséias, ele tem esse sonho, eu sei que ele já compartilhou um pouco daquilo que ele tem sonhado, que ele almeja, e eu sou também, Oséias, um sonhador, né? O povo aqui da igreja diz que a minha cabeça não para de fervilhar, não é pensar não, de fervilhar ideias o tempo todo, né? E eu sou um cara realmente muito visionário, muito sonhador, né? E muitas vezes nossos sonhos, eles são afogados, né? Com as dificuldades, com o pouco que às vezes parece estar surtindo de efeito, né? E alguns tentam nos desanimar, às vezes nós mesmos, o próprio inimigo, tenta nos desanimar, né? Por falta de pessoas grandes envolvidas no projeto, por falta de coisas importantes envolvidas no nosso sonho, né? E eu tenho aprendido ao longo desses anos, meus irmãos, e eu quero deixar isso aqui registrado antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, mas fazendo parte já da introdução, eu tenho percebido não somente na experiência pessoal, mas eu tenho podido constatar dentro da palavra de Deus que grandes histórias nunca foram escritas com pessoas grandes e pessoas importantes, coisas grandes ou coisas importantes, né? Se nós olharmos para a história da humanidade, se nós olharmos para as histórias bíblicas, as grandes histórias, elas foram escritas com pessoas e coisas simples, mas todas elas, seja grandes ou seja pequenas, precisam estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque o poder que faz as grandes histórias não está em nós, não está nas grandes pessoas, não está nos muitos recursos, não está em uma igreja grande, não está em um número grande, né? Está
no nosso Deus, no grande Deus que escreve e faz as grandes histórias na vida daqueles que se colocam em suas mãos, né? Eu tenho feito estudo bíblico com o nosso irmão Antônio Florentino, na verdade ele tem feito comigo, né? Eu tenho pedido a ele para me acompanhar, para me auxiliar, me mentorear, né, durante esses tempos. E essa semana, eu conversando com ele, eu perguntei para ele grandes aprendizados, algum aprendizado que ele teve no ministério, que ele já está com bastante tempo na obra missionária. Só no lar evangélico ele passou 33 anos, né? E ele serviu ao Senhor também em outras localidades. E quando eu perguntei isso para ele, ele falou que uma das coisas que ele aprendeu é que nós não podemos estar olhando, preocupado com números, né? Ou se é uma igreja grande, ou se é um número grande de pessoas que nós estamos sendo usados por Deus para impactar, né? E eu sou prova disso, né? O meu chamado se deu no lar evangélico, a minha história missionária começou no lar evangélico de Queimados, juntamente com o irmão Antônio Florentino de Araújo, né? Hoje atual presidente da UMES, né? Está à frente da UMES, e ele, eu sempre fiquei observando muito o nosso irmão Antônio Florentino, e um certo dia, quando estava para casar, né, já com o chamado missionário, já com a igreja, já tendo me recomendado a obra missionária, eu disse para ele que eu queria ele como meu padrinho de casamento, porque após o casamento, eu e minha esposa viríamos para o Nordeste, ele era o culpado, né, de eu estar na obra missionária, né? Então, eu gostaria muito de que ele e a nossa irmã Terezinha fossem padrinhos do nosso casamento, né? E ele virou para mim e disse assim: irmão Luciano, eu jamais podia imaginar que você, aquele garoto, né, que eu conheci ele bem novinho, eu era criança quando eu conheci, e desde então comecei a observá-lo, e por volta dos meus 14, 15 anos de idade, eu olhava para ele, a forma como ele lidava no ministério dele junto à igreja na rua Hilda Pinheiro, o ministério dele junto ao lar evangélico de Queimados, e eu olhava para ele e eu pensava cá com meus botões ao ver as atitudes. Eu não sei o que esse homem é, né? E isso com meus 15 anos, 14, 15 anos de idade. Eu não sei o que esse homem é, mas quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser o que ele é. E algumas vezes eu pude, né, ir até ele, pedir para me ensinar a Bíblia. E hoje eu estou aqui, na obra missionária, né, pregando o Evangelho, né, uma igreja que, pela graça de Deus, aqui em Extremoz, amanhã a gente vai falar um pouquinho do trabalho que nós temos desenvolvido aqui e que tem, né, levado o Evangelho a muitas pessoas, graças a Deus. E isso, irmãos, começou com uma história simples de um garoto com 14, 15 anos de idade, que viu um grande homem de Deus dedicando sua vida em favor de algumas pessoas que ninguém, até mesmo alguns parentes, que no caso os idosos, até os parentes, não se importavam mais com eles. Mas o irmão Antônio Florentino, juntamente com sua esposa, estavam lá, zelando por aquelas vidas, cuidando daquelas pessoas e amando com todo o seu carinho, com todo o amor, com toda a sua dedicação, o que Deus tinha para fazer. Então, todos nós temos uma história. E é sobre isso que eu quero começar a falar hoje, de grandes histórias, de que todos nós fazemos parte de uma grande história, e a Bíblia nos mostra como nós podemos deixar de ser meramente uma figura numa história e passarmos a ser pessoas principais da história, nos juntando a Deus, fazendo parte do que Deus está fazendo, nos juntando ao que Deus está fazendo. Mas para isso é necessário seguir os passos que a palavra de Deus ela tem estabelecido para cada um de nós.
No decorrer dos nossos encontros aqui nessa plataforma, nós vamos estar abordando diversos tópicos para poder nortear cada um de nós a escrever uma grande história da nossa vida e tudo aquilo que envolve essa história. E com isso, a gente vai estar dividindo esse tema, né, que faço parte de uma grande história, né? Nós vamos estar dividindo em quatro subtemas, que é: em toda história espera-se um final feliz, e não existimos dentro de um vácuo, segundo subtópico que nós vamos estar abordando. Não se constrói uma grande história dividindo, mas sim somando. E Jesus, ele é um mentiroso, um lunático ou um senhor? Né? E com questões lógicas, com um raciocínio lógico, nós vamos poder olhar para toda essa história, toda a santa palavra de Deus, e nós vamos poder ver o desenrolar da nossa própria história. E para nós falarmos um pouco hoje, abordando que em toda história espera-se um final feliz, eu quero chamar a cada um dos irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, e nós temos aqui relatado nesse texto o encontro dos dois discípulos com o Senhor Jesus no caminho de Emaús. Um registro de uma história muito interessante em que aqueles homens saíram dali, né, estavam lá no meio daquele alvoroço depois da crucificação do Senhor Jesus e esperando talvez o amanhecer do terceiro dia para ver o Senhor. E eles, no caminho de Emaús, então, o Senhor Jesus encontra com aqueles homens e ali começa uma grande história a ser desenrolada e mostrando, o Senhor Jesus mostrou para eles que teve um final feliz, e teve algo impactante. Quando digo feliz, é algo impactante, não feliz no sentido de dar risada simplesmente, mas sim no sentido de fazer diferença, no sentido de transformar outras vidas. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Diz-nos assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram de ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, irmãs, que história fascinante, né? Muitos aspectos aqui, nós levaríamos muito tempo para analisar todos os aspectos dessa linda história, que esses homens estavam ali naquele caminho, né? Conversando a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. E é interessante, irmãos, porque isso traz muito de perto uma realidade em nossos dias, onde a gente vê muitas pessoas falando e mostrando conhecimento sobre as histórias bíblicas, né? A história do Senhor Jesus, a história do povo de Deus, a história de Israel, a história da igreja, né? Mas aquelas pessoas ali foram confrontadas pelo Senhor Jesus, porque eles, apesar de que conheciam, né, muito bem a história, mas eles não tinham experimentado o poder da história, né? E especialmente a forma como o Senhor Jesus aborda, mostra para nós que tanto a minha história quanto a sua, quanto as histórias daqueles discípulos, quanto as histórias dos profetas, tudo tem um porquê. Há sempre um desígnio para onde vamos, de onde estamos vindo, com uma finalidade muito apropriada, né? Que a palavra de Deus nos mostra muito claramente, que é honra e glória do nosso Deus. E vamos olhar um pouquinho mais de perto essa história desses discípulos no caminho de Emaús, onde nós vemos aqui o Jesus ressurreto sendo um estranho, né? Apesar de todo o conhecimento da história que aqueles discípulos tinham a respeito de Jesus, provavelmente pela maneira como eles interagem com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus o questiona sobre que tipo de assunto eles estavam discutindo no meio do caminho, e a resposta deles é com respeito ao acontecimento da crucificação de Jesus. E então, se eles fazem essa afirmação para o Senhor Jesus e até o interpelam pelo fato de que, como se Jesus não soubesse o que tinha acontecido, dá-nos a entender de que aqueles homens, aqueles dois discípulos,
estavam presentes lá em Jerusalém, quando Jesus estava sendo crucificado, provavelmente estiveram com ele. O texto nos diz que os seus olhos, os olhos daqueles discípulos, estavam impedidos de ver quem era Jesus. Meus queridos, eu quero começar falando para cada um de nós, se nós queremos entender, se nós queremos ver que a nossa história e vê-la fazendo sentido de que nós não estamos dentro de um vácuo, dentro de uma coisa sem pé, sem cabeça. A nossa história, ela está toda entrelaçada, né? E a história que o Senhor Jesus relata ali para aqueles homens mostra para nós que nós podemos, muitas vezes, estar falando tanto do Senhor Jesus, mas nós não temos experimentado o Senhor Jesus e os nossos olhos estão impedidos, de alguma maneira, de ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer em nossas vidas. E é interessante olharmos que, apesar de que o Jesus ressurreto, sendo um estranho para ele, para aqueles discípulos, eles não eram um estranho para Jesus. O Senhor Jesus sabia completamente a respeito deles. O texto nos fala que o Senhor Jesus começou desde Moisés e veio contando para eles, falando para eles a respeito de toda aquela situação. A história deles, a história de toda a humanidade é familiar, é interessante para o Senhor Jesus, ele tem conhecimento, ele está por dentro, nada acontece por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Oséias ter se formado há 15 anos atrás, não foi por acaso. A pessoa que você que cada um de nós somos, não é por acaso. Deus tem um propósito com a história de cada um de nós. O Jesus que foi morto sim. O Jesus que foi crucificado, foi sim. O Jesus que foi sepultado, foi sim. Mas naquele momento, esse mesmo Jesus estava andando ao lado daqueles discípulos. Estava juntamente com eles. Nossa história, o Senhor Jesus tem conhecimento dela. E ele não quer você apenas como uma mera figura em toda essa história. Ele quer transformar você, quer que você faça parte da história. E muitas vezes isso vai exigir de nós, amados irmãos e irmãs. Muitas vezes ele vai exigir de cada um de nós que nos ajustemos, que tomemos decisões, que façamos escolhas. E essa escolha, irmão, essa decisão, meus amados irmãos, não é apenas entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque escolher entre o que é bom e o que é ruim não é difícil. Qualquer pessoa consegue escolher com facilidade o que é bom e entre o que é bom e o que é ruim. Mas para nós, enquanto cristãos, para nós que queremos escrever uma grande história, para nós que não estamos num vácuo, né? Nós precisamos aprender a fazer escolha entre o que é bom e o que é excelente. No meu modo de pensar, é mais difícil, é muito complicado, porque às vezes as coisas boas, elas agradam os nossos olhos, satisfazem a nossa vontade, o nosso ego, mas elas não são excelentes. E elas nos impedem de fato, experimentar o que Deus tem para cada um de nós. E é importante que cada um de nós analisemos a nossa vida, que tipo de escolha nós temos feito. Que tipo de escolha você vai fazer durante os dias da sua vida? Nós estamos aí há quase 6 meses em quarentena, né? Como é que você diria a respeito do seu relacionamento com Deus? Será que você soube aproveitar esses dias para conhecer melhor o Senhor,
para se aprofundar no conhecimento do nosso Deus. O profeta Oséias nos fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não podemos nos dar por satisfeito apenas com o conhecimento de fatos que a gente adquire ao longo da nossa vida. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, onde minha mãe nos ensinava, digo minha mãe porque perdi meu pai com 1 ano de idade, e a minha mãe, ela sempre procurou ensinar para nós a importância de buscar a Deus, mesmo sendo ela semi-analfabeta, mas nunca deixou que nós nos afastássemos da palavra de Deus. Sempre procurou nos criar no temor da palavra de Deus, com as limitações que ela tinha. E isso nos fez entender a importância de a cada dia buscar aperfeiçoar o nosso relacionamento com o nosso Deus. E eu pergunto a você, antes de nós avançarmos com a nossa mensagem desta noite, se fosse possível você medir quanto de Deus você passou a ter durante esse ano de 2020. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas adversidades, em meio a tantas coisas que nós tivemos que nos reinventar, né? O que a gente pode dizer do conhecimento que a gente passou a ter de Deus? Sabe, irmãos, às vezes a gente se vale da história que a gente conhece da nossa igreja, da história que a gente conhece da Bíblia. Eu conheço pessoas, eu já vi pessoas contarem os fatos históricos do Antigo Testamento, de falar a história da igreja, a história do cristianismo, né? E muitas vezes a gente se orgulha disso. Nos orgulhamos, por exemplo, da história do movimento dos irmãos, né? Somos do movimento dos irmãos, somos da igreja que se reúne nas casas de oração, né? Mas, e aí? O que essa história ela faz de diferença na nossa vida? Conhecer toda e qualquer história e fatos históricos não é suficiente. Se faz necessário que nós tenhamos uma experiência pessoal e gradativa com o Cristo de Deus, com o Messias, aquele que Deus enviou para pagar o preço dos nossos pecados. Moisés falou aí a respeito da quantidade de anos em que ele foi alcançado por esta salvação, por este Deus Salvador. E creio que cada um de nós devemos olhar para esse ser, por Luciano. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver quem era Luciano quando reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e quem é o Luciano hoje. Qual é o nível de relacionamento que eu tenho com o Senhor? E sabe, meus queridos irmãos, a gente precisa fazer essa análise da mesma forma como os discípulos ali fizeram, a tal ponto de impactar as suas vidas. O mundo está carente de verdadeiros cristãos, que expressem de fato o Cristo Redentor, o Filho de Deus, o Deus encarnado em suas vidas por meio das suas atitudes. O mundo já está saturado, irmãos, de cristãos, de pessoas religiosas, de conhecedores de histórias bíblicas, de conhecedores de histórias de denominações. O mundo está carente de pessoas que realmente sejam parecidos com o nosso Cristo. Nós precisamos ter mais de Cristo dentro de nós. Precisamos ser homens e mulheres que, ao ouvir a voz de Deus, por meio da sua palavra que estiver sendo exposta, que estiver sendo abordada, precisamos ser homens e mulheres que ardam os seus corações como aqueles discípulos, que apesar de que estavam um pouco desligados, mas quando o Senhor Jesus falava-lhes a respeito da palavra de Deus, eles afirmam que os seus corações ardiam.
E nós temos vivido tempos, irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus, onde as pessoas se reúnem, ouvem as mensagens, muitas vezes acham bonitas, muitas vezes aplaudem dentro de si mesmo, né? Não necessariamente batendo palma, né? Mas aplaudem o palestrante, a pessoa que está ministrando a palavra, mas amanhã aquilo ali não dá em nada, saem dali, não tomam decisão nenhuma com respeito à verdade que têm ouvido. A sensação que eu tenho parece que as pessoas elas estão saturadas da palavra de Deus, já ouviram tanto que a palavra de Deus já não incomoda mais os seus ouvidos, já estão cauterizados, né? Já estão insensíveis à palavra de Deus. Seus olhos estão secos, já não choram pelos perdidos, já não se incomodam mais com o pecado na vida da igreja, na sua própria vida, principalmente. Não sabem mais o que é convocar a igreja a um arrependimento genuíno, verdadeiro. Tudo isso porque não conhece a verdadeira história do cristianismo, não conhece o verdadeiro evangelho. Estamos vivendo o tempo em que a igreja está precisando ouvir do evangelho para entender o que é o evangelho. E eu pergunto a você nesse momento, como você tem reagido ao ouvir a voz de Deus? Que atitudes você tem tomado com respeito a tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Quais têm sido as mudanças que têm acontecido com você ao longo dos anos da sua história? Que história você está escrevendo? Qual é a sua reação quando a palavra de Deus confronta você? Eu compartilhei com a igreja essa semana um sentimento de preocupação que eu tenho tido com o retorno das reuniões nas igrejas, onde os cristãos têm perdido a prática de um confrontar o outro, onde a gente não consegue mais ouvir uma repreensão, onde a gente não consegue entender que o outro pode ter alguma coisa para me ensinar, por mais que eu já conheça da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, irmão, sabe por quê? O Senhor Jesus, quando ele faz aquele relato, começando ali por Moisés e vai em diante, o Senhor Jesus quis mostrar para aqueles discípulos que eles também faziam parte daquela história. E eu garanto uma coisa para você, se o Senhor Jesus encontrasse hoje comigo e com você, ele falaria as mesmas coisas. Ele relembraria todas as promessas, tudo quanto era necessário acontecer, desde aquele momento até o momento em que ele estiver conosco. E o Senhor Deus, ele tem feito isso por meio do seu Santo Espírito, na instrumentalidade de cada um dos seus servos que Deus tem levantado entre nós, para ministrar aos nossos corações. E ele continuará fazendo, e fará no dia do juízo final. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Todos nós iremos comparecer perante Deus para apresentar ao Senhor os nossos feitos, para apresentar ao Senhor as nossas obras, para apresentar daquilo do que temos do Senhor em nós. O que o Senhor tem feito em nós. E isso no dia do juízo final, isso será trazido a juízo, não para condenação, porque aqueles que estão em Cristo estão salvos, mas sim para aprovar as nossas obras, para o recebimento do galardão. E Deus nos fala isso em diversas passagens. Eu quero compartilhar com os amados e amadas irmãs nesta noite, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 10 ao 12. Romanos 14, versículo 10 a 12. Diz assim: você, porém, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão,
pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Por cada um de nós fazermos parte da história, de sermos não apenas um coadjuvante numa história, mas ocuparmos um papel importante dentro da história que Deus tem escrito, isso acarreta-nos uma responsabilidade muito grande com o nosso compromisso com Deus, porque nós iremos prestar conta diante de Deus, nós iremos comparecer diante do nosso Deus, pois assim nos fala a palavra de Deus: cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Às vezes nós temos o costume de ficar olhando o que o nosso irmão faz, o que o outro deixa de fazer, mas nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Que tipo de caráter eu tenho, que tipo de pessoa eu sou, que nível de conhecimento eu tenho a respeito de Deus, que impacto a palavra de Deus tem tido em mim, que impacto a história da Bíblia, a história do Evangelho tem causado dentro de mim. E eu quero ainda, reforçando esse mesmo ponto, ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Diz-nos assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é de Apolo? E quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus, segundo a graça de Deus que foi dada. Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E que se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Queridos irmãos, uma história, acredito que bastante conhecida na igreja de Corinto, onde estava havendo algumas divisões, algumas intrigas entre os irmãos, alguns com inveja, porque uns queriam dar preferência a Apolo, outros queriam dar preferência ao apóstolo Paulo, e ali querendo formar as panelinhas, os caldeirões, né, que muitas vezes se formam dentro das igrejas, impedindo assim o crescimento, o avanço. Sobre isso nós vamos abordar domingo na escola dominical, né, essa questão da importância da unidade do corpo de Cristo no avanço do Evangelho.
E Paulo, então, aqui fala, olha, vocês, eu não pude tratar vocês, né, como espirituais, porque vocês são carnais, eu tenho que ficar dando leitinho para vocês, né? E Paulo diz isso porque alguns estavam ali se achando melhores do que os outros, e aí Paulo faz a advertência, olha, não importa quem pregou, não importa quem não importa quem plantou, não importa quem regou, porque o crescimento vem do Senhor. Nem eu sou importante, nem Apolo, e nem qualquer um outro é importante. O importante é o Senhor que dá o crescimento, e nada pode ser feito fora do fundamento que é Cristo, né? E quando Paulo afirma isso, Paulo está querendo conscientizar a igreja que seja lá o que estiver fazendo, né? Seja o que a igreja aí em Carangola faz, seja o que o nosso irmão Oséias faz lá através do seu ministério junto ao projeto MIEDIC, seja o que nós fazemos aqui em Extremóis por meio do projeto Avisa, não importa, tem que ser o fundamento, tem que ser Cristo, para a glória de Cristo. Cristo tem que ser evidenciado, Cristo tem que ser pregado, Cristo tem que ser anunciada, a sua mensagem de arrependimento tem que ser conhecida. E Paulo fala, se faz dessa forma, beleza, não importa se é de Paulo, se é de apóstolo, se é de Apolo, né? O que importa é que seja em Cristo. E se não for, se o que vocês colocarem em cima do fundamento for palha, for ouro, for prata ou qualquer uma coisa, nós não podemos ficar achando se isso ou aquilo é mais importante do que aquilo outro. O que importa é que no dia do juízo, quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, para recebermos as recompensas, os nossos galardões segundo a obra que tivermos feita, o fogo depurador, ele vai provar se nós fizemos para a honra e glória do Senhor, ou se fizemos para nós mesmos, se fizemos para homens. Se fizermos para homens, vão ser queimados, serão destruídos, nossos esforços terá sido em vão. Mas se tiver feito em cima do fundamento que é Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, para a glória do seu santo e excelso nome, como Paulo nos fala na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? É assim que temos que fazer, porque olha o que João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, nos adverte. Também nesse mesmo intuito. João diz assim, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã, Igreja do Senhor Jesus, a história que nós estivermos participando, nós precisamos ter essa consciência de que a recompensa vem do Senhor. É com o Senhor que está a nossa recompensa. Não são com homens ou mulheres, com igrejas ou instituições que vão bater palmas para nós. Não é termos um movimento muito forte, né, do movimento dos irmãos. Nós podemos trabalhar para isso, mas essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é entendermos que a recompensa está nos céus. Por isso comecei esta mensagem dizendo que as coisas grandes, as histórias grandes, não são feitas por homens e coisas grandes e importantes. São feitos por homens e mulheres que estão nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, que acreditam piamente que a recompensa vem do Senhor. Não sou eu, nem é você, não é a igreja de Carangola, não são as igrejas do Espírito Santo, não são as igrejas do Nordeste, não são as igrejas do Sudeste que vai fazer com que nós recebamos as nossas recompensas. A nossa recompensa fica muito claro que ela vem do Senhor. Por isso, meus amados irmãos... Admite aí. Por isso, a nossa história
para que ela tenha sentido, ela precisa, para que ela tenha sentido real, para que ela tenha um sentido Aqui não responde. para que realmente a gente possa ver os frutos do nosso trabalho nas mansões celestiais. É necessário que a gente faça isso contemplando de um prisma, de uma visão divina e eterna. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, um texto bastante conhecido, mas eu quero deixar registrado nesta noite, para que entendamos que a nossa história só tem um sentido real e duradouro quando ela é contemplada, quando nós a contemplamos dentro de um contexto divino e eterno. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Diz-nos assim a palavra de Deus: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É um texto muito clássico, muito conhecido dos crentes, principalmente aqueles que nascem em lar evangélico, como eu tive o privilégio de nascer, como meus filhos estão tendo o privilégio de serem criados no temor da palavra de Deus. É um texto muito conhecido, que o Senhor Jesus é a videira. Precisamos estar atrelado a Ele, agarrado nele, permanecido nele, para que o Pai possa nos podar, para que o Pai possa fazer com que nós demos muitos frutos. E o Senhor Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. É uma frase muito crentez, onde quase todos os crentes conhecem. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas será, meu amado irmão, quando você escolhe a sua profissão, você está pensando que sem Deus a sua profissão não vai ser nada? Você pode ganhar rios de dinheiro, mas que ainda assim você não vai ter fruto nenhum para a honra e glória do nosso Deus, não vai haver recompensas para você no céu. Será quando você, não sei se não conheço todas as pessoas que estão assistindo conosco, será que você, quando escolhe uma namorada, você está pensando que sem Deus o seu relacionamento vai ser uma furada? Será que você, quando você que é motorista, você que está lá dentro de uma empresa, será que você, quando convive, se relaciona ali no seu ambiente de trabalho, você consegue entender que sem Deus, sem o Senhor Jesus, você não é nada e que por isso você precisa honrá-lo no seu local de trabalho? Você precisa, de fato, as pessoas precisam olhar para você e ver o Cristo de Deus na sua vida e ver Cristo sendo representado por você, porque é isso que somos, representantes do Senhor nessa grande história, nesse mundo em que vivemos. Estamos aqui porque Deus tem um propósito tremendo para comigo e para com você. E eu pergunto a você mais uma vez, em que você tem baseado a sua vida, a sua história? Você está disposto a ser podado pelo agricultor? Você está disposto a tirar as arestas, tirar aquilo que não está prestando em você, podar, para que você possa crescer e continuar produzindo muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus? Sabe, irmãos, essa quarentena tem sido para mim uma grande lavoura, onde tenho sido lapidado por Deus de tudo quanto é jeito, onde já não vejo mais aonde tem canto na minha orelha para levar as burdoadas do alto. Mas sabe, irmão, se eu não tomar nenhuma decisão com respeito a isso, não vai virar em nada.
E eu quero finalizar a nossa mensagem nesta noite com o texto de Jó 42, versículos de 1 a 6. Livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versículos de 1 a 6. Diz-nos assim a palavra de Deus, Jó 42, versos de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os seus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Disseste: escute, porque vou falar, farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavras de Jó, porque ele, diante de tudo que ele passou, ao final, quando ele é confrontado por Deus, e ele então reconhece que, apesar de todo o conhecimento que ele tinha de Deus, ele tinha apenas de ouvir falar. E olha que a própria Bíblia diz, o próprio Deus afirma a respeito de Jó, que ele era um homem justo, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que quando seus filhos pecavam, ou ele desconfiava que seus filhos tinham pecado, ele oferecia sacrifício a Deus com medo de seus filhos terem pecado contra Deus, mas que ainda assim, no meio da sua jornada, ele vira para o próprio Deus e fala: ó Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Meus queridos irmãos e irmãs, para que tenhamos uma grande história, estamos precisando de homens e mulheres que aprendam a se jogar no pó e na cinza, arrependidos dos seus pecados, confessando-os ao Senhor, e ainda que se achem bons, entendam que não somos bons o suficiente, que não fizemos tudo. Essa semana uma irmã mandou uma mensagem para mim, falando assim, uma irmã daí do Sudeste: mas meu irmão, como é que vocês encontram tempo para fazer tanta coisa? Eu falei assim: irmã, na verdade eu acho que a gente não está fazendo muita coisa não, eu acho que o que a gente está fazendo nada mais é do que só fruto das orações do povo de Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que por mais que a gente faça, por mais que a gente construa uma história, nós não sabemos os verdadeiros resultados que ela trarão. É preciso que tomemos decisões, que não nos contentemos por apenas sermos parte da história, mas que nós possamos buscar nos juntar a Deus, estar fazendo junto com Deus, não tentando inventar mais alguma coisa, mas fazendo com que o que Deus está construindo, a história que Deus está escrevendo, eu que venha me juntar a Ele. Muitas vezes nós queremos pedir para Deus abençoar os nossos sonhos, os nossos planos, mas a gente não se preocupa em nos juntar ao plano de Deus, ao sonho que Deus tem para mim e para você. Precisamos aprender a pedir a Deus para nos direcionar a ter sonhos que sejam os sonhos do Senhor, para que então esses sonhos já sejam abençoados. O salmista nos diz no Salmo 37 que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitas vezes nós queremos nos agradar do que Deus dá para nós, ao invés de nos agradarmos de Deus, ao invés de nos juntarmos ao Senhor. Deus, Ele sabe das nossas limitações, da sua limitação. Deus sabe dos seus sonhos. E Deus quer que os nossos sonhos sejam os sonhos dEle, porque são os melhores para nós. Porque são eles que vão fazer diferença na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. E é isto que importa.
Que nossos corações, meus amados irmãos, possam arder todas as vezes que nós ouvirmos a voz de Deus e deixarmos que as nossas pretensões, deixarmos a nossa arrogância e qualquer coisa dessa natureza de orgulho, soberba, deixemos de lado. Vamos nos voltar para o Senhor, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus tire a venda dos nossos olhos e possamos contemplar o que Deus está fazendo ao nosso redor. Olhe ao seu redor, Deus está agindo ao seu redor. Deus está agindo no meio da sua igreja, Deus está agindo com certeza no teu coração. Deus está agindo na tua família, no mundo. Junte-se a Ele. Junte-se ao que Deus está fazendo. Nós não podemos continuar voltados para nós mesmos. Precisamos nos desvincular de nós, das nossas pretensões, muitas vezes abrirmos mãos dos nossos sonhos. E quando eu penso nisso, sempre me vem na mente a grande pesca. Quando os discípulos ali, quando aqueles homens que ainda nem eram os discípulos, estavam lá pescando, tentando pescar, passaram a noite pescando, não conseguiram nada. Estavam já limpando as redes, o Senhor Jesus se encontra com eles e fala, volta lá para o mar, depois da rede tudo limpa. Pensa, não sei se tem algum pescador nos assistindo nesse momento, mas para quem já pescou com rede, ou tem conhecimento como se faz uma pesca com rede, sabe o trabalho que dá limpar uma rede, consertar toda a rede. E os discípulos só tinham como voltar para alto mar para tentar pescar novamente, depois que consertasse a rede. E eles então obedecem ao Senhor, volta e pesca, faz uma pesca maravilhosa, a tal ponto que aquele barco estava indo a pique. E depois de trazer os peixes para a areia, o Senhor Jesus vira para ele e fala assim, ei, larga tudo e me segue. É onde a gente vê, irmãos, que chegou a hora de nós escolhermos entre o bom e o excelente. Com certeza aquela pescaria ficou na história daquele povo que morava ali ao redor. Mas o Senhor Jesus propôs àqueles homens, largue tudo e me segue. Precisamos aprender a abrir mão do que é bom para escolhermos o excelente. Mas isso só vai acontecer, meus amados irmãos, se nós aprendermos a buscar mais a Deus, a dar lugar à voz de Deus, a ter os nossos corações ardendo quando nós ouvirmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe os nossos corações, que Ele mesmo nos ajude a escrevermos essa grande história e possamos compreender sua vida tem todo sentido. Você não está num vácuo, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus abençoe e que nos próximos encontros a gente possa conseguir compreender um pouco mais do propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, muito obrigado, nosso irmão Luciano, por esta brilhante apresentação da palavra de Deus. Realmente, como desejávamos, estivesse usando o teu servo. Assim se deu. Deus seja louvado. Nós vamos dar liberdade agora ao nosso irmão Oséias. Ele tem... É a sua vez, irmão Oséias. Você tem liberdade agora, é a sua vez. Ah, tá. Bem. Queridos irmãos, uma excelente festa. Estou muito feliz. Me lembro das palavras bíblicas. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém. Todos os convidados, queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos da igreja em Carangolas, na pessoa do irmão Dúcio, presbítero da igreja, um dos líderes da igreja, junto com o irmãozinho, o irmão Paulinho, desde o 10 de junho
tenho reunido com os irmãos. Então, junho, julho, agosto, setembro. Já completou 3 meses. Já Nós passou queremos agradecer ao irmão Luciano Carlos pelo convite feito ano passado. E, como ele tem falado, né, Deus abriu as portas para que o trabalho acontecesse, para que o culto fosse realizado e Deus fosse glorificado. E também quero agradecer a todos os irmãos de forma indistinta. Tem alguns irmãos que entraram na reunião, mas tiveram que sair, justificaram. Aqueles que entraram mais no final, tem alguns irmãos que entraram mais no final. Não vou citar nomes porque foi mais de um. Então, quero agradecer, muito obrigado a todos os irmãos. E citando nosso irmão Luiz Quintão, que aceitou o nosso convite. Então, irmãos, muito obrigado a todos vocês. Não poderei citar mais nomes, porque senão vou estar esquecendo de alguém. Mas sintam-se abraçados por mim, abraçados pela minha família, tá bom? Eu quero deixar com os irmãos a minha gratidão a Deus, deixar para o Senhor e compartilhando com os irmãos o hino 281. Não teria sentido 15 anos de formatura conquistada pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e 5 anos do Projeto MEDIC, sem ter o mais importante, ter sido alcançado pela graça de Deus em 23 de fevereiro de 1993. O pilar de tudo é Cristo e a sobra da cruz por mim. 281. Do meu terno Salvador, cantarei tão grande amor, já que gozo do favor de Jesus. Do pecado me tirou, das cadeias me livrou. Sim, da morte me salvou, meu Jesus. Meu Jesus, oh meu Jesus, quão precioso é esse nome de Jesus. Na miséria me buscou, com seu sangue me lavou. Com seu gozo me dotou, meu Jesus. Da terrível situação de pecado e aflição, já me deu a salvação, meu Jesus. O perdão real me deu, com seu braço me valeu. Por amor de mim sofreu, meu Jesus. Meu Jesus, ó meu Jesus, quão precioso é esse nome de Jesus. Na miséria me buscou, com seu sangue me lavou. Com seu gozo me dotou, meu Jesus. Viu-me errante a caminhar, longe do paterno lar, e me veio procurar, meu Jesus. Hoje, em vez de mais fugir, quero com seu seguir. José de Anchieta 2, José de Anchieta 1, Carangolas, todo mundo, todo o Brasil, todos que creram em Cristo. Quero com seu seguir e a proteção sentir de Jesus. Meu Jesus, ó meu Jesus, quão precioso é esse nome de Jesus. Na miséria me buscou, com seu sangue me lavou. Com seu gozo me dotou, meu Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, estamos chegando ao fim desse nosso encontro de hoje. Muito agradecido ao nosso Deus por esta permissão, muito agradecido a cada um de vocês, aqueles que puderam estar o tempo todo no vídeo, muito obrigado. Aqueles que não puderam, devido a situações, não puderam comparecer visivelmente, mas tudo bem, Deus sabe
Deus te conhece, Deus sabe a situação que cada um está vivendo. Eu não conheço muitos dos nomes que aqui estão, certamente são os convidados do nosso irmão Oséias, né? Alguns a gente conhece, outros não. Oséias, nós temos alguns amigos em comum, viu? Você nem sabe que eu conheço, talvez. Que bom, né? Nós vamos orar agora. Assim, eu quero, antes de terminar, dizer para os irmãos que amanhã, no mesmo horário de hoje, estaremos reunidos, às 19 horas, tá bom? Para o segundo dia dessa série de 3 dias de reunião de ação de graças, pelos 15 anos da formatura do nosso irmão. Ele não parou de estudar, ele continua estudando, e também pelos 5 anos do projeto médico, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, não é? Muito bem. Então, amanhã às 19 horas, domingo às 9 da manhã, no período normal de escola bíblica dominical, e também à noite, também às 19 horas. Então, nós não temos outra agenda, né? Se possível, estarmos juntos mais uma vez, sempre ouvindo o nosso irmão Luciano Camargo, né? Não sei se faltou algum anúncio. Oséias, pode dar para mim, ok? Tudo bem? Tá joia. Muito bem. Na oração final agora, eu vou pedir o nosso anfitrião, Paulo Norato. Seja Deus, agradecendo a Deus, tá? Por tudo que se deu e entregando o que tem por acontecer nesse sentido, nas mãos dele. Vamos orar? Querido Deus, nós realmente estamos muito felizes por estarmos comemorando com o nosso irmão Oséias estas vitórias que o Senhor tem concedido a ele. Nós somos imensamente, nos consideramos imensamente privilegiados de podermos conhecer o Oséias há alguns meses, de estarmos convivendo com ele, estarmos de alguma forma auxiliando no seu ministério, e isso tem nos dado muita alegria, tem nos dado muito prazer mesmo. Imaginamos o quão feliz ele está por poder apresentar-se diante do Senhor, diante do altar do Senhor agora, com o coração imensamente agradecido. Nós te louvamos, muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem sido na vida do irmão, e que nas oportunidades que ele tiver na vida ainda, que o Senhor lhe conceder, ele possa sempre agarrá-las como estando servindo ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós queremos colocar o restante desta noite diante do Senhor com o coração muito agradecido por termos ouvido o Senhor falar, por termos ouvido a voz do Senhor através do nosso irmão Luciano. Nós queremos bendizer ao Senhor pela oportunidade impagável que o Senhor nos deu nessa noite. Teremos outras oportunidades, se o Senhor assim deixar, e queremos que tudo, e em todas elas, o nome do Senhor seja honrado e que tudo concorra para a honra do nome do Senhor. Nós oramos muito agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós queremos agradecer a sua presença em nome dos irmãos lá de Vitória, Anchieta 2, na pessoa do nosso irmão Oséias, que é a razão dessa série de reuniões, nosso irmão. Também em nome da Casa de Oração em Caragola, bairro Novos Tempos, e nós já passamos o convite para esse fim de semana, né? Seja bem-vindo. Agora nós vamos abrir a porta da cozinha aí, gente. Vamos todo mundo para a cozinha bater papo, né? Não sei se eu vou conseguir ouvir vocês e se vocês vão conseguir me ouvir, mas nós vamos estar na cozinha, não é mesmo? Só você ligar o seu microfone aí, você tem a liberdade, tá? E fazer as suas considerações aí. Nosso irmão Zé vai estar lá correndo de rir, de prazer e de alegria, né? Deus seja louvado, né? Muito obrigado, irmão. Pode ligar o seu microfone aí, viu? Você tem toda a liberdade.
Ação de graça tem que ter bolo. Agora é a hora do bolo. O Oséias vai dar um bolo em todo mundo. Fala pro Zé. Quando eu era criança, rapaz, que avisava nas Luciano. Oi. Falar. O bolo é do cada dirigente. Eu esqueci de falar isso. É o dirigente. Aí, devia ter falado antes, rapaz. Agora o próximo dirigente é daí da Serra mesmo. Aqui, olha só, o Oséias que fez aniversário aí, eu que ganhei presente aqui, ó. Ah, garoto. Ei, Paulinho, quando eu era criança, rapaz, que eu ouvia dizer na igreja que ia ter culto de ações de graça, era só que eu pensava qual era o lanche depois do culto. Eu acho que é por isso que hoje em dia existe tão poucos cultos de ações de graça. Ô, Oséias, tem o Inácio e a Ângela entrando agora aqui, são convidados seus? É a crise. Coração. Né? Inácio e Ângela. Bem-vindos, eles chegaram só para comer o bolo mesmo. Aí saiu lá de Ribeirão Preto, veio para cá, eu fui para lá. Você bate, fica batendo. Ei, Paulo, Irmão Zé, eu querendo mandar um abraço. Boa noite, irmãos. Irmão Zé, Sebastião Norato, estou querendo mandar um abraço para você, meu querido irmão. Tá, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Paulinho. É o Sebastião Norato, Zé. Obrigado a todos. Esdras, você está presente? Aparece aí, Esdras. Erígia Nogueira. Sebastião Norato. Então, Um abraço, Senhor te abençoe, irmão Zé. Você sempre foi uma bênção na minha vida. Muito obrigado, um abraço, muito obrigado. Eu estou querendo fazer uma pergunta para o Luciano. Tá aí, irmão Luciano? Tô. Irmão Luciano, eu vou te falar uma frase, eu gostaria que você dissesse se ela te diz alguma coisa. Eita! Deus dificilmente colocará nas mãos de um homem duvidoso uma grande obra. Eita! Você lembra? Essa frase te diz alguma coisa? Não é estranho, não, mas não estou conseguindo especificamente, não. Quando você ia casar no Rio de Janeiro, você ouviu essa frase e você falou, vou colocar isso em prática. E depois de 20 anos eu estou te ouvindo, meu irmão. Amém. E eu acho que o Senhor tem confirmado isso na sua vida, viu? Amém. Glória a Deus. Forte abraço. Repita a frase, por favor, irmão, que eu vou anotar, que eu não... Você disse que ia anotá-la no seu convite de casamento naquela época. Mas não tenho mais, não. Tá, deixa eu falar. Pode falar? Baseado em Tiago. Diga aí. Deus dificilmente colocará nas mãos de um homem duvidoso, inconstante, uma grande obra. Você personalizou essa frase hoje na mensagem, viu, meu irmão? No seu exemplo, na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Tá bom? Amém. Amém. Forte abraço. Obrigado, meu irmão. E conto com as orações, porque realmente, se duvidar um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser muita coisa, não, só um pouquinho. Tiago disse que aquele que duvida é como a onda do mar, né? É levada pelo vento. Forte abraço, o Senhor te abençoe, viu, meu irmão? Eu vou entrar em contato no pessoal com você, tá bom? Pronto, faça sim, por favor. Um abraço. Paulo, deixa eu agradecer ao pessoal aí que a gente... eu mandei uns convites para um pessoal aí, não vou falar, vou fazer igual a Zé, não vou falar nome por nome, não, senão eu vou me enrolar, né? Mas agradecer a algumas pessoas aqui de Extremoz que estiveram participando, né? Até pessoas que, pelo que eu vi aqui, não estão mais, né? Mas que nem são da nossa igreja, mas eu convidei a si mesmo, né? E estiveram participando.
E agora, um especial eu tenho que falar, né? O meu sogro e minha sogra, né? E, senão depois eu vou levar puxão de orelha quando eu for no Rio, né? E tá participando com a gente, né? Miriam e Silvio, né? São como os pais para mim. Agradecer eles aí, um abração. A gente tá com saudade, mas, né? Domingal, ué. A gente só tá podendo pelo Zoom mesmo. Ô, Breno, você também estava falando alguma coisa, te interrompi. Tem um Brendo Lopes. Ah, o Brendo é membro aqui da igreja. É. Estou aqui. Prazer, Eu cheguei na parte do final. Dos jovens. Mas foi muito bom participar, tá? Obrigado. Eu estava no congresso agora dos jovens, aí eu corri aqui para poder pegar ainda o final. Foi bom o congresso? Muita gente? Foi quando os jovens teve um grupozinho bom. É. Tem mais gente ainda. Foi só hoje, Breno? É toda sexta. É toda sexta. Mas amanhã eu já vou estar com vocês já amanhã. Amanhã eu vou estar com todos vocês. Vai, tá bem-vindo. Estamos aguardando. Mael, só para a luz, deixa o Mael. Oséias. O Brendo é o que está fazendo bacharelado em física. Licenciatura, desculpa, licenciatura em física. É ele que eu acho. É dele que então. Parabéns na construção. Escolheu a... Outro que escolheu a licenciatura. Muito bom. Gente, já que não tem bolo, vamos fechar a igreja, vamos? Amanhã a gente volta. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a vocês. Que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos manter contato aí pelo Zap.